Olá, queridas bordadeiras! Neste vídeo tutorial vamos tricotar um motivo grande como este. O tamanho pode ser ajustado, você pode tricotar pequenos quadrados como estes, e para fazer a conexão entre eles, mas eu queria algo maior. Adoro motivos grandes com os quais posso tricotar uma manta ou uma fronha. E até mesmo um motivo como este pode ser usado como pegador de panela, basta fazer um dos cantos maior, ou seja, esse tipo de círculo, e você terá pegadores lindos e maravilhosos. Às vezes vocês comentam que não mostram o lado avesso. Aqui está, por favor, o avesso. Tudo está bonito, só em um lugar dá para ver como os fios estão entrelaçados, mas do lado direito não se vê nada. Vou mostrar para vocês como fazer uma transição bonita para a nova carreira, como fazer para que o fio de outra cor não fique visível. E vejam, o motivo é feito com pontos altos. Ou seja, com esse princípio você pode criar qualquer desenho. Não há gráfico aqui, vou explicar como é fácil de fazer e em que se basear. Então vamos começar. Vou tricotar com lã, calças jeans e Arnart. Este é um pouco diferente, mas a composição é a mesma, ou seja, é metade acrílico e algodão e um gancho. Usaremos o número 2,5 e assim começaremos. Então, primeiro fazemos um anel, insira a agulha e faça um ponto alto. Eu faço o ponto assim, uma corrente de ar. Puxo a segunda laçada e giro assim para fazer um ponto alto igual aos outros pontos. Se você não conseguir, faça simplesmente 3 correntinhas. Em seguida, dentro do anel, fazemos o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Então, 2 correntinhas. Depois, dentro do anel, ainda precisamos fazer mais 3 lados assim, cada um composto por 3 pontos altos, e o canto será feito com 2 correntinhas. Um, dois, três. Estamos fazendo o terceiro lado. 2 correntinhas. E formamos esse quadrado assim. Três pontos altos. Apertamos nosso anel e agora precisamos fechar o canto, mas não vamos fazer 2 correntinhas. Vamos fazer assim, damos uma laçada. No topo do primeiro ponto alto, fizemos 3 laçadas juntas, uma correntinha, puxamos uma laçada longa e formamos o primeiro. O ponto alto, como eu fiz, no início não dá certo. Faça 3 correntinhas no canto, fazemos o segundo ponto alto com laçada. Mas não terminamos esse ponto, pois já vamos introduzir uma nova cor. Pegamos nosso fio de outra cor e essas 2 alças fechamos já com a outra cor. Então, agora vamos fazer 3 pontos altos com laçada usando a outra cor. Mas esse nosso fio marrom também vamos embutir, ou seja, vamos conduzi-lo cuidadosamente assim. Fazemos uma laçada, pode já ir tecendo a ponta do fio junto. E assim fazemos 3 pontos altos com uma laçada. 1, 2, 3. Terminamos o ponto, introduzimos a agulha para a direita, pegamos o fio marrom, que conduzimos junto até aqui, e fechamos o ponto. Então, agora movemos o fio azul mais para frente, aqui vamos para o canto e tricotamos o canto, sempre o tricotaremos. O canto é formado por 2 pontos de crochê duplo. 2 pontos de corrente e 2 pontos de crochê duplo. 2 colunas. Finalizamos com a cor azul e deixamos o fio marrom para trás. Em seguida, e em linha reta, tricotamos 3 pontos altos. No segundo e terceiro, mas no terceiro não finalizamos, puxamos o fio e fechamos com o marrom. Agora vou cortar as pontas dos meus fios para que não se embaraçem.
Depois tricotamos no canto. Mais uma vez levamos o fio azul até o canto e tricotamos como de costume. Tricotamos 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 1 e 2. Segunda coluna. Novamente, fechamos o fio azul com o fio marrom, passamos-o para trás de nós e tricotamos um ponto em linha reta. Os números 2 e 3. Na coluna, à esquerda, termine de tricotar mais uma borda. 1, 2 cantos são nossos, 2 laços de ar e novamente 2 colunas com um fio sobre um 2. Coluna em linha reta. Tricotamos 3 colunas de cor azul. Constantemente arrastamos um fio de cor diferente atrás de nós, ou seja, também o tricotamos e ficamos com metade de um canto. Então, de novo, levamos o fio, 1, 2, depois fechamos a carreira exatamente como mostrei para vocês. Fazemos uma laçada na alça superior do nosso primeiro ponto alto. Agora tricotamos estas 3 laçadas juntas e fazemos uma correntinha. Desta forma, tricotamos o primeiro ponto alto uma vez e depois fazemos mais um ponto no canto. Ou seja, o canto sempre é tricotado exatamente da mesma forma, mas agora neste lado, ou seja, em vez de 3, teremos 5 pontos altos na cor azul. Mas este aqui precisamos tricotar em marrom. Assim, quando tricotamos o marrom, pegamos o fio azul assim e o incorporamos. Não terminamos de tricotar o fio marrom até o fim, puxamos o azul, fechamos o terceiro ponto alto e o marrom. Tricotamos o fio e agora a borda. Já estamos tricotando 5 pontos altos, ou seja, estamos começando a formar nossos losangos. 4 e 5. Ao tricotar a quinta coluna, inserimos o fio azul à direita e pegamos o fio marrom. Em seguida, pegamos o fio azul e tricotamos ao longo dessa borda. O ponto marrom já é feito com a cor marrom. E formamos o canto com 2 pontos altos. Como de costume, fazemos 2 correntinhas. E 2 pontos altos. 1, 2. Levamos o fio azul o tempo todo, porque durante o processo de tricô, ele vai mudando. Então, não se esqueça de fazer um ponto alto reto, é marrom, ou seja, é o canto. Como você pode ver, tínhamos 2 pontos altos, é o nosso canto. Sempre são feitos 2 pontos altos, mas é só o desenho. Fazemos esse canto graças a um ponto alto mais largo ao longo da nossa borda. Então, fechamos o azul com um fio marrom, passamos por trás de nós e aumentamos, já estamos fazendo 5. Que tipo de terceiro temos? Fazemos uma carreira de 5 pontos altos em azul. Estamos falando de exatamente. O número 45, tricote uma coluna marrom e canto, como de costume. Vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos e 2 correntinhas, né? E mais 2 correntinhas. Tudo com uma única laçada na sua agulha. 2. Tricote todas as 2 bordas subsequentes na terceira carreira exatamente da mesma forma. Também. Então, tricotamos 3 carreiras. Veja só o que temos, então passamos para a quarta carreira, passamos exatamente como mostrei para vocês no canto. Continuamos com 2 pontos altos, mas ampliamos o canto graças a estes aqui. Estes pontos altos que fazemos em cada lado. Laçada aí no primeiro ponto alto. Pegando o fio azul, tricotamos mais um ponto alto com a linha marrom e mais um dessa forma.
Veja aqui a cor marrom. Nossos cantos vão se expandindo, 2, 3, 4 e cada lado. Agora estamos formando um losango. Antes eram 5 pontos altos. Agora será o meio do nosso. Losango com 7 colunas. Nós estamos tricotando hoje. Ou seja, estamos fazendo a troca da cor do fio neste momento. Trocamos o fio marrom, não o levamos para lugar nenhum, não o guardamos e tricotamos em linha reta. 7 pontos de crochê duplo, 2. E agora 3 e 4. Pronto. 5. 6. E inserimos o 7º fio à direita e tricotamos o nosso diamante e depois tricotamos mais 2 colunas. Nosso canto também é marrom. Não se esqueça que estes são 2 pontos altos duplos. Faça 2 correntinhas, depois trabalhe 2 pontos altos e mais 2 correntinhas. Agora vamos fazer mais 2 pontos de crochê duplo. Calma, o primeiro e o segundo. O lado seguinte. Ainda precisamos tricotar mais 2 pontos na cor marrom. E depois formamos assim, levamos o fio marrom para o lado. E já tricotamos 7 pontos na cor azul. Assim como deste lado, terminamos a 4ª carreira até o final. E assim, 4 carreiras estão feitas. Veja, quando já está o losango. E vamos começar a diminuir. Aqui está o meio do losango. E quando o losango já começa a diminuir, agora mesmo começamos a formar no canto um novo losango para que fique harmonioso. Veja que a distância entre os losangos é de 2 pontos. Aqui, em todos os lugares é assim. Sim, vou te mostrar agora. Ou seja, ao tricotar 3 lados do losango e passar para o seguinte, você continua tricotando normalmente. Assim que o diamante estreitar, começamos imediatamente a tricotar novos diamantes. Então, começamos uma nova linha. Tricotei a primeira coluna, a segunda no canto. Nós tricotamos. E como já estamos formando novos losangos, imediatamente aqui fechamos essas 2 colunas com a cor azul. Agora vamos fechar bonito. Assim mesmo tricotamos. Não se esqueça que estamos conduzindo o fio marrom, ou seja, não podemos esquecê-lo. Ao tricotar imediatamente a primeira coluna, tricotamos 1, 2. Todos os losangos inicialmente são compostos por 3 pontos altos com laçada, 3 até o fio. Levamos para o lado e fechamos com a cor marrom. E este losango já está diminuindo entre os losangos, como eu disse. A distância é de 2 pontos altos, ou seja, tricotamos uma coluna marrom e 2, então aqui não teremos mais 7 pontos altos na cor azul. Novamente, aqui começamos a segunda, mas desta vez conduzimos esses nossos diamantes principais com um fio marrom. Já estamos encerrando. 1, 2, 3, 4, testando o som. 3. 4 e 5, e então quando tricotamos o 5º ponto, nós fechamos tudo com o fio de cor marrom. Então a distância entre os losangos é de 2 pontos, por isso tricotamos um ponto marrom, o segundo ponto, conduzindo o fio azul, e fechamos o segundo ponto já com a cor azul, e começamos a tricotar novamente. O início do novo losango são 3 pontos altos com uma laçada. 1, fazemos o ponto 2 e então tricotamos o ponto de número 3. Puxamos um pouco o fio, fechamos tudo, formando o canto assim, como de costume, 2 pontos altos com uma laçada. Sempre tricotamos o canto dessa forma. 2 correntinhas, 2 pontos altos com uma laçada, 1, 2 e 2. Já fechamos com a cor azul, passamos para a nova lateral e formamos o mesmo que fizemos deste lado. Ou seja, tricotamos 3 colunas em azul. 1, 2.
3. E reduzimos este vídeo de fio azul em forma de losango. 1. Duas colunas. Diminuímos a distância entre os losangos e este losango, como aqui, ou seja, tricotamos 5 colunas, tricotando até o final. Vou mostrar essa fileira para você novamente. Assim, tendo tricotado a 5ª carreira, na 6ª carreira fazemos a última face do nosso grande losango e uma nova face dos nossos pequenos losangos. Então, fiz o primeiro ponto alto, 2, ou seja, aqui novamente, veja, primeiro tínhamos 2 pontos altos, depois 3, 4. O princípio é exatamente o mesmo. Assim, fazemos o terceiro ponto alto em marrom e pegamos o nosso fio azul, não finalizamos o ponto, fechamos com o azul, com a cor ampliamos todos os nossos losangos. Isso significa que agora a face está aumentando, não serão mais 3 pontos altos, mas sim 4 e 5, trocamos para o fio marrom. A distância entre os losangos é de 2 colunas, então neste, ou seja, no nosso losango anterior, tricotamos a última carreira, inserindo 2 colunas. Agora usamos o fio de cor marrom, ou seja, não esquecemos esse fio em nenhum momento, sempre o passamos com cuidado por trás e fechamos a última carreira completa do nosso primeiro losango grande, fazendo exatamente 2, depois 3 e mais 3 pontos altos utilizando o fio marrom. Então, 2, esse coágulo sanguíneo está ficando cada vez maior. 3, 4. E chegamos ao ponto de número 5, fechando agora com a cor marrom e aumentando o nosso ângulo. Vamos tricotar o canto de maneira normal, seguindo o padrão e usando uma coluna ao longo de toda a borda. Fazemos 1, depois 2, adicionamos 2 correntinhas e finalizamos com mais 2 colunas para dar o acabamento ao trabalho. 1, 2. Ou seja, já tricotamos esse diamante, estamos expandindo nossos pequenos diamantes. Não vou detalhar mais o princípio aqui, vamos para a próxima carreira. Tricotamos um canto e 2 colunas na nossa borda, ou seja, fazemos esses diamantes no meio deste diamante e já fechamos este diamante em sua fileira anterior. Simplesmente entre eles tricotamos 5 pontos altos na cor marrom. Na próxima carreira, como eu disse, quando os losangos começam a afunilar, aqui está o nosso. Agora esses losangos vão começar a afunilar. Sim, estamos formando novos losangos, então aqui tínhamos 4 pontos altos marrons e uma nova carreira. Tricotamos 2 pontos altos no canto, formando um novo losango, e o espaço entre os losangos é de 2 pontos altos na cor marrom. E aqui, acima do nosso primeiro losango anterior, ele continua se formando. Mais um, ou seja, em cada carreira tínhamos primeiro um losango, depois 2, depois 3, 4, 5 e assim por diante. Dependendo do tamanho que você vai fazer esse seu quadradinho. Para mim é uma combinação de cores muito bonita. Adoro marrom com azul, assim como cinza, adoro ainda mais com rosa. Essas cores. Se você gostou da minha videoaula sobre tricô, este é um motivo que pode ser tricotado em qualquer tamanho e usado em qualquer lugar. Panos de prato, fronhas sobre uma manta de travesseiro. Qualquer coisa que você quiser. Se você for bom em matemática, pode calcular e fazer com que seja retangular em vez de quadrado. Se você achou isso útil, por favor, curta a publicação de todos. Tchau!